gente, estamos de volta aí com mais uma videoaula, esperando que todo mundo esteja bem, apesar da dificuldade. Mas eu quero falar para vocês que nessa aula de hoje nós vamos fazer aí a distribuição, vai ser mais curta, nós vamos fazer a distribuição dos excêntricos das agulhas quando você tem laçadas carregadas. E o que é laçadas carregadas? São laçadas, que a agulha não completa o seu círculo de subida. Ela sobe até a metade e depois ela faz um percurso linear e desce. Quer dizer o quê? O fio não passa para o corpo das agulhas. Com isso, na próxima alimentação, se for uma alimentação de malha, ela vai subir por completo. E não será mais um fio, será dois fios que vai para o corpo da agulha. E aí ela faz um entrelaçamento entre uma laçada, que vai ser produzida, e passando duas laçadas por dentro. Que aí você faz o tecido chamado piquê. E tem o piquê simples, tem o piquê duplo. Nós vamos ver aí o piquê simples, que é chamado piquê Lacoste, aonde você tem pontos de malha e pontos carregados. Quando você tem sempre um ponto carregado, que é chamado ponto de fangue, você precisa de uma malha para descarregar. Por quê? Porque se você tiver um fangue após o outro no plano de formação naquela pista, vai acontecer que não há um descarregamento. Então vai entrar um fio, dois fios, três fios, quatro fios, cinco fios. E aí, quando chegar o limite do gancho da agulha, ela não suporta mais fio. Com isso, vai haver um embuchamento ou quebra da própria agulha. Então tem que ter a preocupação, de sempre que trabalhar com laçadas carregadas, ter ponto de malha para descarregar. Vamos ver aí a distribuição dos excêntricos e das agulhas para se fazer numa máquina de monofrontura um tecido piquê simples. Veja aí. E aí, alunos, estamos de volta. Vamos agora fazer uma distribuição dos excêntricos das agulhas para fazer um piquê simples. O piquê, como vocês sabem, é uma estrutura onde você tem pontos carregados. Pontos carregados quer dizer o quê? O ponto omitido, que é o ponto fangue. E você tem uma combinação com ponto de malha. Você precisa, sempre que você tem fangue no processo, você precisa ter um ponto de malha para descarregar este ponto. E aí você formar o piquê. Nós vamos ver agora um piquê simples, com duas alimentações. Vamos ver aqui como é que ficou o raporte. O raporte ficou dessa forma. Eu tenho a primeira alimentação, onde a primeira agulha faz malha, a segunda faz fangue, a terceira faz malha, a quarta faz fangue. Certo? Como eu disse a vocês, com duas alimentações. E eu preciso, sempre que tiver fangue, ter subsequentemente uma malha para fazer o descarregamento. Com isso eu tenho agora a segunda alimentação, onde tinha, na coluna, o ponto de malha, coloquei fangue. Aonde tinha o ponto de fangue, malha para ver o descarregamento. Aonde tinha ponto de malha, fangue. Aonde tinha fangue, malha. Então você tem essa combinação aqui com duas alimentações no raporte, fazendo o quê? Um piquê simples. Um piquê simples. Como é que a gente faz essa distribuição dos excêntricos das agulhas? Eu tenho aqui, a primeira alimentação, eu tenho malha, fangue. Então, se você vir aqui, a primeira agulha faz malha, segunda agulha faz fangue, terceira agulha faz malha, quarta agulha faz fangue, na primeira alimentação. Na segunda alimentação, eu preciso ter uma inversão. Quando eu tenho essa inversão, vamos ver aqui. A primeira agulha faz fangue, a segunda agulha aqui faz malha. A terceira agulha que está aqui faz fangue, a quarta agulha faz malha. A quarta agulha faz malha. Então, nós temos aqui o raporte e a distribuição dos excêntricos e das agulhas para se fazer o quê? Um piquê simples. Um piquê simples, onde você tem pontos de malha e pontos de fangue. Desta forma, você monta na sua máquina de monofrontura. E aí você vai produzir este piquê, que é chamado piquê Lacoste. Certo? Então, nesse ponto aí, você tem a distribuição dos excêntricos e das agulhas baseado no raporte que você criou, que já existe com o nome de piquê. Mas você poderia ter os excêntricos e as agulhas e desenhar o raporte. É só você fazer a leitura das entradas, das agulhas. Então, malha, fangue,
malha, fang, né? E agora, na segunda alimentação, fang, malha, fang, malha. Então você tem essa distribuição dos excêntricos e das agulhas. Você pode, vocês estão vendo aqui, eu fiz uma maneira de repetição, né, do raporte utilizando 4 agulhas. Mas o raporte em si de um piquet, né, é só praticamente você ter a distribuição de 2 agulhas. É como se você tivesse isso aqui, né, fazendo o seu piquet. Você retirasse aqui o comportamento de 2 agulhas, deixasse só essas aqui, né, e tirasse aqui as agulhas. Então você tinha aqui o mesmo piquet, onde você trabalhava o quê? Com 2 agulhas e 2 alimentações. Então eu coloquei as 4 agulhas para você ver que subsequente você vai ter o quê? Uma repetição, né, dos pontos em função das agulhas. Quais os pontos que estão envolvidos? Malha, fang, malha, para se fazer um piquet simples. Então ficamos aí, né, com esta dica aí de como você distribuir os excêntricos e as agulhas em uma máquina de monofrontura para se fazer um piquet simples Lacoste. Forte abraço, vamos ver aí os comentários. E aí, estamos de volta. Viram aí a distribuição dos excêntricos das agulhas para você fazer um tecido de malha, né, num TA de monofrontura onde você tem laçadas carregadas, chamada piquet simples? É fácil, né, você consequentemente fazer essa distribuição dos excêntricos e das agulhas de acordo com o raporte ou vice-versa. Você pode ter o raporte, fazer a distribuição, você pode ter as agulhas do excêntrico e confeccionar em si o seu raporte, né? Então nós aprendemos aí o processo de formação, né, de um piquet simples, aonde você tem apenas um ponto carregado, né? E depois nós vamos ver aí na próxima aula o piquet duplo, onde você tem o quê? 2 pontos de carregamento. E a gente aí pode utilizar no processo, né, 4 agulhas, né? A gente viu aí 4 agulhas que eu utilizei, fazendo o quê? Fazendo o processo de formação e inversão da malha e do fang. Mas o porte, né, ele é resumido, pode se resumir em relação a você trabalhar apenas com 2 planos de formação, onde 2 fios, né, são o raporte do tecido de malha, onde você tem a entrada destes 2 fios, aonde a primeira alimentação faz fang e a segunda faz malha, né? E no processo subsequente, né, da segunda em relação a isso, a segunda posição das agulhas, você tem o que? Você tem fang e malha. Nesse processo você faz o piquet. Mas você pode trabalhar também utilizando 4 agulhas, onde você tem fang, malha, 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 fang, malha, malha. Você trabalhando aí com um processo de 4 agulhas, onde você tem um piquet diferenciado também, mas é o mesmo piquet simples. Desta forma você tem a distribuição dos excêntricos das agulhas, né? Então ficamos aí nesta aula de hoje um pouco a parte teórica, né? Depois nós vamos demonstrar aí como fazer a distribuição na própria máquina e confeccionar o tecido do piquet simples, mostrando a vocês passo a passo, né, em que vocês possam, com isso, ter um aprendizado melhor. Tá certo, meus caros alunos? Mas não deixamos, né, de sempre ter aquele momento da reflexão da palavra de Deus. Este é um momento primordial. É um momento onde a gente fala um pouco do amor de Jesus, né? Este amor que Ele tem por nós, por cada um de nós, porque Ele é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo para nos dar certeza de salvação. E a palavra de Deus, ela nos preenche, ela nos dá o conhecimento da verdade. E na palavra de Deus existe uma parábola do filho pródigo. Vou contar resumidamente o que é que aconteceu. Olha, esse filho vivia numa casa, né, com seu pai, e de repente ele diz: pai, eu quero uma parte da minha herança, eu quero ir embora. Eu quero conhecer as coisas, eu não quero viver mais nessa fazenda, eu não quero viver mais aqui na sua casa. E o pai ficou muito triste, né? Porque vocês sabem que quem
pede uma herança e briga por essa herança quando os pais vão embora. Eu creio que aquele pai ficou muito triste. E o que é que aconteceu naquilo dali? O pai não mediu esforços, fez a divisão. Ele tinha 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. E o mais novo pediu, né, parte da herança. E ele deu essa parte da herança. Acontece que esse rapaz saiu com esse dinheiro, pensando que dinheiro é tudo. Aconteceu que ele gastou toda a sua fortuna com amigos, com festa, né? A Bíblia não relata, mas eu creio com tudo isso, ele não aplicou esse dinheiro, não soube aplicar. E de repente aconteceu que ele ficou sozinho. Ele procurou aqueles amigos, né, que tinha anteriormente, não encontrou. Ele ficou só. E ele só, sem dinheiro, começou a padecer, a passar fome, necessidade. E aí houve um período naquela terra de grande fome. E ele, não tendo o que comer, procurou um dos homens daquela época, né, que estava naquela cidade, e pediu para trabalhar. Sabe para onde o homem mandou ele? Ele, sendo um judeu, mandou ele apacentar porcos. Olha, os judeus, né, eles olham para os porcos como uma coisa imunda. Eles não aceitavam de maneira nenhuma. Mas aquele jovem foi apacentar os porcos. E a Bíblia diz claramente que ele sentiu desejo, né, de comer a comida que os próprios porcos comiam. Mas aí trouxe um momento para ele, um momento de reflexão. E ele caiu em si, a Bíblia diz isso, que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe ao menos como um empregado? E aquele jovem que pensou isso, ele se levantou. O importante de tudo é você se levantar. Não importa a situação que você está passando, se levante. Tome uma posição. Tome claramente uma posição. Mesmo que você tenha errado, procure o conserto. E aquele jovem foi, né, ao encontro do pai. A Bíblia diz que ele vinha bem longe, muito longe, e o seu pai o avistou. Olha, aquele pai, né, que nunca deixou de ser pai. O filho foi embora, mas ele nunca deixou de ser seu pai. Ele, creio que todos os dias ele ficava olhando ali, procurando ver se aquele filho estava voltando. E aconteceu que ele avistou. Creio que ele conheceu assim, né, porque pai conhece, mas aquele filho estava maltrapilho, né, estava sujo, imundo. E a Bíblia diz que ele correu ao encontro, o abraçou e beijou. E disse aos seus empregados: olha, trazei as melhores roupas, põe um anel no seu dedo como símbolo da nova herança, põe a sandália nos seus pés, né? Porque esse filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi encontrado. Então, meus queridos alunos, meus queridos amigos, o pai tem esse comportamento de receber de volta, receber o seu filho de volta. O filho se arrependeu. Desta mesma forma é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso, ele nos conhece e ele está de braços abertos para receber. Você pode ter ido procurar, né, prazeres, outras coisas, em outros lugares, mas não encontrou. Está passando por dificuldade, está difícil, cai em si e volta para a casa do Pai.